Olá, boa noite. Oi, Rosana. Tudo bem? Rosane, aliás, perdoe-me. Lídia, Andréa, sejam bem-vindos. Oi, João, seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouco mais os nossos frequentadores virtuais, aqueles que estão sedentos de conhecimento, porque é chegado o momento de nós alimentarmos o nosso espírito do alimento imperecível para os nossos corações e assim nós termos combustível necessário para prosseguir na nossa caminhada. Esperemos um pouco mais, de modo a deixar que as notificações sejam enviadas para os nossos frequentadores virtuais, para que logo nós estejamos aqui fazendo a nossa prece inicial, aumentando as nossas vibrações, sintonizando com as esferas de luz, para desenvolvermos esse trabalho da noite de hoje, que a mim foi confiado, porém é para todos nós. Deixa eu verificar que horas são. Eu acredito que já dá para a gente iniciar. Bom, meus queridos, então, sem ritual algum, porém, é uma forma para que nós encontremos melhor a harmonia interior. Fechemos os nossos olhos por algum momento. Respiremos com tranquilidade, harmonizando os nossos sentimentos, aquietando os nossos corações e pedindo a Deus, a Cristo, a Virgem Maria, aos benfeitores da luz, do amor e da bondade, ao meu mentor espiritual que esteja comigo e todos aqueles que trabalham pela esfera da luz e para o amor. Que a luz do alto me permita hoje falar sobre a criança ferida interior. Essa criança que carregamos dentro de nós e que necessita ser curada para poder prosseguir. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ilumine, que Deus ampare cada coração para esta caminhada espiritual, que todos nós somos convidados incessantemente a prosseguir. Bom, a cura da criança interior. Alguns de nós, com certeza, já devem ter ouvido falar nessa criança interior que Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, traz essa denominação para falar sobre um aspecto da nossa personalidade. Mas quando nós falamos de cura, o significado de cura nos dá a ideia de restabelecimento da saúde, tratamento. Então, curar significa restaurar, significa transformar ou adquirir, sair de um estado fragilizado
e ir ao encontro da nossa potência. Mas quem nós vamos tratar? Tratar o quê? Quem? Quando falamos de tratamento, de cura para os nossos corpos físicos, quando alguma patologia aparece, quando uma dor se intensifica no nosso corpo, nós procuramos um médico para que, a partir dali, haja uma investigação e assim procurarmos as causas do nosso sofrimento físico. Mas nós sabemos que não somos somente um corpo físico. Tanto é que todos nós estamos aqui hoje porque acreditamos numa visão além da matéria, num ser que vai além do que é palpável, mas daquilo que é percebido por aqueles que são mais sensíveis, mas aquilo também que é a nossa essência. Então, quando nós adoecemos o nosso corpo espiritual, digamos assim, a nossa mente, esse adoecimento aparece em forma de inquietudes, de angústias, de ansiedade, de depressão, de transtornos, que Joana de Ângeles vem falar muito bem em suas obras, através da psicologia transpessoal. Porém, aqui, nós não adentraremos nessa esfera. Porém, nós traremos aqui uma percepção ampla, logicamente dentro dos meus conhecimentos, daquilo que a mim é possível no aqui e agora conhecer, e dividir com vocês essa minha experiência, essa minha visão. Então, quando nós adoecemos, o nosso corpo adoece, nós procuramos um médico e buscamos ali as causas, o princípio daquele adoecimento. E nós somos convidados pelo médico para aderirmos a um tratamento. Veja bem a palavra. Somos convidados. É apresentado a nós um tratamento. Que somos livres para aderir ou não. Então vejamos que o adoecimento faz parte da existência material, assim como a liberdade é um atributo do ser. Na esfera espiritual, também acontece do mesmo modo. Quando adoecemos na nossa psique, quando adoecemos a nossa mente e, consequentemente, o nosso espírito está adoecido, porque mente e espírito são esferas não palpáveis, porém passíveis de adoecimento. É aí que a doutrina espírita nos traz esse convite para a reforma íntima. Nós estamos aqui, ou a maioria de nós está aqui, ou adentrou na casa espírita, inclusive eu, pelo adoecimento psíquico. Eu fui convidada, através da dor psíquica, a cuidar do meu espírito. E o hospital de socorro foi a casa espírita. Então, a maioria de nós é convidado a partir da dor. É convidado a cuidar de si. A proposta da doutrina espírita é a reforma íntima. E reformar, nós sabemos que é dar-se conta daquilo que está danificado, isso na esfera da engenharia. Se eu faço uma reforma numa casa, é porque eu percebo que aquela casa já não mais satisfaz as minhas necessidades, ou porque ela apresenta
rachaduras, fissuras na sua estrutura, demonstrando ali que necessita de cuidados. A doutrina espírita nos convida para este contato íntimo. E a reforma íntima é o dar-se conta, é o tomar consciência daquilo que eu necessito modificar. Porém, nós temos a liberdade para aceitar as instruções daqueles que são mais experientes, que são os espíritos. Eles nos lembram dessa grande faculdade, o livre-arbítrio, e que nós aderimos ou não a esse tratamento espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 919, no capítulo 12, que se refere à perfeição moral, Allan Kardec questiona os espíritos superiores, que aliás eu vou ler, porque eu não sei de cor, qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Fazei, Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para me reformar. O capítulo é o 12. Eu convido vocês a prosseguirem posteriormente. Porque a mim, neste momento, basta trazer para vocês que o Livro dos Espíritos já traz aqui esse convite para o autoconhecimento. Esta reforma íntima, ela se faz necessária para que haja o caminhar de forma saudável, rumo à nossa cura. Se a cura da criança interior cura, é a primeira palavra-chave. Curar significa transformar, adquirir, refazer, restaurar aquilo que estava ineficiente ou tendo um funcionamento inadequado. Mas olhar para si exige muita coragem. Exige um desprendimento de vícios que carregamos, quando eu falo, na verdade, características, porque a palavra vício parece que nos assusta, de características que nós carregamos de uma existência para outra, de existência após existência. Todos nós sabemos que fomos criados espíritos simples e ignorantes, dotados de todo o potencial, porque inclusive foi dito também, Allan Kardec, que toda a lei está escrita na consciência do ser. Porém, como diz Hernandes Dufour, no livro Escutando os Sentimentos, porque quase que falhou a memória, Escutando os Sentimentos, que a grande dificuldade do ser encarnado é assumir a sua vulnerabilidade, é assumir a sua condição real, o seu ser real. E o seu ser real é esse complexo, que não é o complexo no sentido vulgar, abre aspas, parece que você é complexado, ou seja, parece que você tem uma percepção de pouco valor de si.
Mas quando eu falo do complexo, no sentido de arcabouço, nós temos esse arcabouço muito complexo entre persona, aquilo que nós vestimos, aquilo que nós, como o próprio nome da origem nos fala, que persona vem de máscara, de teatro, persona, papel, a ser interpretado para ser ali, porque é mais aceitável no convívio social. Então, esse complexo, esse arcabouço do eu, nós trazemos a nossa persona, que está centrado no nosso ego. O ego, ele é o administrador do nosso eu no mundo, mas não significa que ele seja o seu total, ou seja, o indivíduo é maior do que o ego, é maior do que a persona, porque o ego, ele tenta administrar de modo, ou seja, administra o ser de modo a ele ser aceitável aos olhos do mundo. Então ele meio que teatraliza, mas isso não é de forma consciente. O ego, para se proteger, ou seja, da sua pequenez, que é o que nós somos, no sentido comparativo entre Deus e nós. A nossa pequenez não significa desvalor, mas apenas uma condição real do ser imortal que ainda somos. Porque nós somos espíritos que fomos criados, como já foi dito, simples e ignorantes, e que transitamos na linha do tempo, rumo à perfeição. A velocidade em que nós chegamos até essa perfeição será algo que dependerá das nossas escolhas. Se nós ali travamos a nossa marcha, emperramos o nosso curso, o nosso caminhar em determinado ponto, é necessário que esse ponto seja redirecionado, seja ressignificado, seja revivido, de modo a transformar aquilo que era pequeno, sombra, em luz. Carl Gustav Jung, ele traz essa complexidade do ser. Persona, ego, o administrador do eu no mundo. Porém, não é o seu todo. Nós não somos reduzidos a isso. Temos o eu total, o eu superior. E esse eu superior, que dentro da visão espírita, digamos assim, é a nossa essência. Que somos filhos da divindade. Que temos na nossa consciência, porque a consciência para a doutrina espírita é diferente da consciência que Carl Gustav Jung, como aqui eu coloquei, traz. Porque consciência é aquilo que está aqui no consciente, aquilo que é percebido. Mas a consciência para a doutrina espírita é aquilo que é essência. É aquilo que é norteador do ser imortal e que somos interligados e ligados a essa força maior e a causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Então, o nosso eu superior, ele é composto de virtudes, segundo Carl Gustav Jung, virtudes, valores, espiritualidade. E o nosso eu inferior é esse composto do aqui e agora, é a visão do mundo aqui e agora. E também tem dentro desse arcabouço, tem ali o quê? Os mecanismos de defesa. Que segundo Hernance Dufour, nesse livro, Escutando os Sentimentos, que eu já havia comentado sobre ele, agora há pouco, ela traz que nós, nessa tentativa de nos distanciarmos da nossa real identidade,
no sentido de que eu sou pequeno e preciso assumir a minha pequenez para prosseguir, porém, o espírito, ele se distancia, ele recusa aceitar essa condição, porque assim ele acredita, o ego acredita, que fará este indivíduo feliz. Ou seja, é a tentativa da manutenção da felicidade. Na verdade, da falsa ideia de felicidade e de liberdade. Então, a negação, os mecanismos de defesa construídos pelo ego, eles são construídos com o intuito de proteger o ego de sofrimento. Só que Carl Gustav Jung, ele traz uma ideia fenomenal, que é extremamente espírita, que o conflito, ou seja, toda vez que entra em contato com aquilo que a mim causa atrito, desconforto, ali nasce a possibilidade do desdobramento do eu, ampliando as suas capacidades, desdobrando as suas potencialidades, que é o nosso grande objetivo, que é o objetivo da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Mas para que eu possa me dar conta daquilo que eu preciso transformar, que eu preciso reformar nesta casa espiritual que sou eu preciso ali analisar. Eu preciso ter um olhar não crítico, mas um olhar preciso, um olhar justo, um olhar real, sem maquiagens do ego, sem subterfúgios dessa estrutura psíquica que tenta proteger, porque ele é empurrado para o progresso. Só que para que haja o progresso, é necessário eu mudar. É necessário eu sair dessa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto implica, muitas vezes, no sofrimento. Implica em abandonar essas verdades que, para mim, são verdades absolutas. Porque essas verdades do ego é que sustentam o ego. Então, ele fará de tudo para mantê-las ali, de pé. E é no contato com a adversidade, é no contato com o outro, é que nós temos a possibilidade de quebrar esse arcabouço enrijecido do ego, para que ele possa olhar para aquilo que ele julga errado, que é o nosso lado sombra, que Jung também fala sobre isso, que o lado sombra nós tentamos abafar, que nós rejeitamos, nós negamos o lado sombra, que na verdade é o nosso eu total, que é o eu qualidades, mas o eu que necessita evoluir. Mas como o ego faz de tudo para proteger, ele nega esse lado sombra, mas que aparece no contato muitas vezes com o outro. Exemplo, que são chamados atos falhos, os atos falhos. Quando de repente eu estou numa discussão e que eu perco o meu controle, na verdade, quem perdeu o controle? O ego. E que vem aquela pulsão, muitas vezes agressiva, aquele lado é o lado sombra. Porque nós julgamos sombra. Porque sai daquela estrutura que é aceitável e aplaudido pelo outro. Mas nós não podemos esquecer que o outro ou os outros, o mundo está em constante transformação.
São aquelas crenças enrijecidas que nós alimentamos muitas vezes de geração em geração, trazendo como verdade absoluta e que nós carregamos na nossa bagagem, achando que desse modo nós seremos mais felizes. Exemplo disso, homem não chora. Engole o choro, menino. Eu te criei para ser homem, para ser forte. Então, qual é o estímulo que este indivíduo recebe? Ele recebe que ele não pode ser frágil. Mas a fragilidade é uma condição do espírito. Porque a fragilidade está no lado sombra, aquilo que é reprimido, aquilo que não é aceitável. Porém, para que haja o desdobramento desse ser e ampliar esse indivíduo imortal que somos nós, indivíduos únicos, porque a proposta de Carl Gustav Jung, que é dentro, inclusive, da visão espírita, que é o processo de individuação, que não é individualização. Individualização é egoísmo. Individuação é identidade do ser. É assumir a sua plenitude no sentido de complexidade desse eu, que me oportunizará o desdobramento desse ser. E através do conflito com o outro ou com o mundo, no contato com o mundo, que nós desdobramos as nossas possibilidades. E o sofrimento, a dor, como aqui alguém já colocou, doer, dói, né? Parece redundante. Doer, dói, dói. Dói porque nos empurra para entrar em contato com as nossas verdades íntimas. E nós temos dificuldade porque nós não queremos sofrer. Mas, como disse, não há outro meio de evoluir que não seja através do conhecer a si mesmo. Porque do mesmo modo que o nosso corpo necessita de cuidados e de investigação para o melhor tratamento, o nosso espírito necessita ser analisado para que nós curemos as nossas feridas íntimas. A Carol colocou, o ego fortalecido, o comportamento se repete conjunto com vitimização. A vitimização, Carol e todos vocês que estão aqui, é um dos mecanismos de defesa, porque são dois mecanismos de defesa que, na verdade, eu trarei aqui para que nós tornemos esse momento mais rico. A vitimização é um deles, porque é o se colocar no lugar onde eu serei apenas cuidado pelo outro. Eu não preciso assumir as minhas responsabilidades. Porque enquanto eu sou vítima, passam a mão na minha cabeça. As pessoas têm dó de mim. Mas a proposta evolutiva da doutrina espírita, porque não é uma doutrina, ou seja, a pedagogia divina não é punitiva, é educativa. E os acontecimentos da vida, as pessoas que estão ao nosso redor, são ferramentas para que nós encontremos o caminho do nosso eu superior. Porque é em cada contato é que eu ali encontro uma faceta da minha identidade espiritual. A vitimização me isenta. Isenta não, a gente sabe que não, mas é a ideia que o ego tem. Se isenta da responsabilidade do fazer. Se isenta do compromisso do agir. Porque enquanto eu estou no banco das vítimas, eu não estou sendo julgada. Alguém está sendo julgado por mim. E aí é um risco. Porque nós sabemos que o plantio é livre,
mas a colheita é obrigatória. Reconhece-se uma árvore pelos frutos que ela dá. Reconhece-se um bom cristão pelas obras que ele faz. E se eu sou vítima, eu não tenho obras. Se eu sou vítima, os meus frutos são frutos amargos. São frutos que não alimentam aqueles que estão à minha volta. Porque, na verdade, eu me sinto tão carente, tão escasso de sentimentos e de amor, inclusive por mim mesmo, que eu me permito vivenciar essa experiência, ou seja, esse momento. Um outro mecanismo de defesa é a projeção. A projeção, segundo Carl Gustav Jung, e que Joana de Ângeles gosta muito da psicologia analítica, porque realmente é muito fascinante, traz que, nessa projeção, eu lanço para o outro, eu identifico no outro aquilo que está na minha sombra. Mas como eu não consigo gerenciar, administrar esse meu lado sombra, tanto é que eu o reprimo, porque eu mesma ou mesmo o condeno, por isso eu o sufoco, mas eu identifico isso no outro. E a doutrina espírita nos traz essa visão. Nos traz, na verdade, esse encontro perfeito. De trazer, através da lei da física, semelhante atrai semelhante. Nós somos colocados, através das leis espirituais, no contato direto com aqueles que serão os nossos instrumentos de autoconhecimento. Eles serão para nós o nosso espelho, só que nós lançamos muitas vezes a pedra para quebrar o espelho para nós não nos enxergarmos. E o que fazemos? Dizemos que a responsabilidade é do outro. Você me irritou, você me tirou o equilíbrio, você me tirou do eixo, você me causou insegurança. Lança-se para o outro, na verdade, o que necessita ser curado em nós. É a doutrina espírita que esclarece a nós, através da lei de causa e efeito, porque é uma lei de justiça e não uma lei punitiva, que nos permite organizar o nosso planejamento encarnatório, trazendo para junto de nós as pessoas com as quais necessitamos reparar equívocos do passado, que serão ali os nossos grandes provocadores de reflexão, para que haja ali a cura. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, inclusive, isso. O mal e o remédio andam juntos. Só que nós identificamos o mal e nos colocamos no lugar da vítima. Não nos sentimos merecedores de nada que nos acontece de mal. Por quê? Porque nós precisamos manter-nos de forma ilusória neste banco das vítimas. Porque enquanto eu sou vítima, eu não sou cobrado a mudar, a agir. E a reforma íntima é exatamente isso. É o lançar a mão para esses instrumentos que a vida nos dá, que é o conhecimento, a liberdade, o raciocínio, para que nós nos transformemos intimamente. A doutrina espírita nos esclarece, mas quem define o que fazemos com esse instrumento somos nós. Exatamente, o autoconhecimento é fundamental
para que haja essa transformação. Então, conhecer a si mesmo é o passo primeiro para que haja o contato com a nossa realidade espiritual. Quando aqui fala da criança interior, mais uma vez, Carl Gustav Jung nos traz aqui esse conceito e que eu lerei para vocês, eu fiz questão de copiar, mas eu não sou obrigada a decorar. Eu não disse que eu ia decorar, eu disse que eu ia ler. Bom, ele diz o seguinte: em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita constante atenção e educação. É a parte da personalidade que quer desenvolver-se e tornar-se completo. Olha que coisa linda. Ele diz que todos nós temos uma criança interna. E é verdade. Porque a característica infantil é a sede do conhecimento. É o desbravar, é o conhecer os próprios limites, é ir além desses limites. Então, Carl Gustav Jung traz essa percepção maravilhosa do que nós somos. Mas também nos traz um contraponto, quando essa criança ela é ferida. Quando essa criança é negligenciada, quando ali a educação que nós tivemos, Jung é massa mesmo, quando ele traz ali a percepção de que quando se está dentro de uma estrutura familiar, de uma estrutura social, em que nós somos nutridos pela escassez, pelos excessos de crítica, pela negligência, pela punição, ao invés do diálogo, da instrução, do exemplo, aí cresce, ao invés de vir à tona esta criança que todos nós devemos alimentar e sempre está em busca do vir a ser, ela se torna uma criança ferida. Uma criança que foi tolhida em suas potencialidades. Em que ali ela cresce nessa atmosfera escassa e isso vai minando a sua autoestima. Vai minando a sua crença no mundo. Porque ela cresce com: homem não chora, seja forte, criei você para ser assim e não ser assado. Cale a boca, faça isso. Ou seja, regras e mais regras e mais regras ali, punitivas, castradoras. Essa criança, ela cresce com marcas. E ela leva para a fase adulta toda essa escassez. Mas essa crença que foi alimentada nela, dessa incapacidade, dessas limitações, ela vai tentar ser, e de certo modo estará sendo alimentado esse ego rígido, essa estrutura enrijecida, em que passa a negar a sua sombra ainda mais. E então, de forma inconsciente, através dessa ambiência de escassez que ela foi nutrida, que ela viveu, que ela ali esteve presente, ela carrega essas marcas no eu. Eu sou assim, limitado. E ela passa a lançar-se para o mundo com essa escassez. É aí que surgem os relacionamentos que são pautados na escassez. Porque de forma inconsciente, ela nutre no seu ser
a ideia de não merecimento. E ela passa a reproduzir, de certo modo, se auto-sabotando porque foi a estrutura que ela foi ali nutrida. Porém, lembremos de uma coisa extremamente importante. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Se nós acreditamos nesse ser maior, que é a causa primeira de todas as coisas, lembremos que nada nos acontece por acaso. E que se nós nascemos nessa ambiência, era para que nós despertássemos para a necessidade da abundância. Priscila, que coisa maluca. Não é maluca, não. Se, de repente, se nós aqui, lembremos que nós somos atraídos pelos nossos, pela nossa semelhança. Nós somos atraídos para uma configuração familiar e que nos oportunizará ali o exercício ou a transformação de sentimentos que antes eram ruins, que eram distorcidos para sentimentos bons. Nós somos lançados ao mundo não com um pó de pirlim-pim-pim. Você vai para o mundo agora perfeito? Não. Cada um de nós manifesta a sua bagagem pessoal. Mas nós somos convidados constantemente a transformar-nos de forma continuada. Porque o Evangelho diz que a dor, que as provas e que o outro vem em nossas vidas com objetivos. Porém, ele diz: ai da mão que ferir um irmão. Porque cada um de nós será responsável pelas suas obras. Lembremos, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E é por isso que esse banquete espiritual que nos é oferecido através da doutrina espírita e através de tantas filosofias, cada uma com a sua grandeza e cada uma com a sua verdade, e por que não torná-las ou aproximá-las? Porque Deus é um só. Porque a linguagem única é o amor. Porque essa divisão e essa segregação quem faz é o homem. Mas a verdade é única, é Deus. Então percebamos que se nós somos lançados para dentro dessa esfera, essa estrutura familiar, é porque existe ali uma causa para isso. Uma causa anterior. E que nós somos lançados para essa estrutura para diminuir essa animosidade. E a partir da escassez é que nós somos convidados a viver na abundância. Nós somos convidados, a partir da dor, a transformar essa dor em amor. Sartre já diz: não é o que fazem comigo que me define, mas o que eu faço com o que fazem comigo é que me define. Nós somos, a partir da dor que sentimos, convidados a transformar essa dor em amor. Irmã Dulce, quando ela ia alimentar os seus pobres, como ela mesma dizia, são os meus pobres. Em um determinado momento em que ela estava ali na feira, em Salvador, pedindo esmola para os seus pobres, pedindo pedaço de pão, frutas na feira, uma vez ela esticou a mão, estendeu a mão e disse: por favor, dá esmola para os meus pobres. E o homem cuspiu na mão dela. Ela recolheu essa mão, ela recebeu,
porque compreendeu que isso era do outro. Esse era o outro que ele conseguia ser. Mas novamente ela lançou a outra mão e disse: dá esmola para os meus pobres. Um ato de amor, de humildade, mas também essa cuspida que ele deu na mão dela não era para ela. Ele estava falando dele. Porque cada um, meus irmãos, dá aquilo que tem. Cada um oferece ao mundo aquilo que tem. Cabe a nós transformarmos essas ferramentas, esses instrumentos, esse material de construção numa edificação. Uma edificação que nós queremos ver amanhã. Porque o próprio Cristo disse: deixai brilhar a vossa luz. Vai ao mundo e evangelizai. Vai em cada lugar e fala sobre aquilo que eu ensinei. Mas se naquela casa não te receberem, porque é a mim que eles não estarão recebendo, desta casa tira até mesmo o pó das tuas sandálias. É assim que, apesar de ser difícil, ou seja, parece fácil falar, mas não é fácil viver. Não é fácil viver essa transformação, porque a primeira couraça que nós devemos e que somos convidados a abandonar é a do orgulho. Porque é esse ego enrijecido que nos impede de olhar para o nosso lado sombra, que não é ruim, mas também não é bom, mas é apenas o meu eu. Eu preciso acolher esse eu para que eu possa vir a ser esse ser de luz. Não é negando quem eu sou que eu me torno, mas é acolhendo essa criança ferida interior e dizendo para ela: eu estou aqui. Não precisa você ter mais medo. Não precisa você agir assim. Não precisa você ser mendiga afetiva. Se o afeto te faltou, porque o meu eu maduro, posso te dar. Porque nós não fomos lançados ao mundo, meus irmãos, para sermos dependentes de ninguém. Nós fomos lançados ao mundo para sermos espíritos individuais, únicos, cada um com seu brilho. Cada um com essa estrutura psicológica, espiritual que somos. Porque não existe ruim, existe bom, existe o que cada um consegue ser. E a gente precisa ali aos poucos se desprender desses conceitos de certo e errado. Porque sempre terá uma referência. Certo e errado para quem? Bom e ruim para quem? Mas a questão não é o outro, a questão sou eu. O que eu posso fazer por mim. O que eu determino fazer por mim. Porque no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec também questionou qual o modelo, qual o ser mais perfeito que já pisou sobre a terra, e foi dito Jesus. O que vos falta é coragem, é ação, para sair dessa conformidade, desse banco das vítimas, porque nós nos sentimos vítimas. Vítimas porque alguém terminou conosco, vítimas porque nós perdemos o emprego, sendo que ali é uma grande oportunidade de crescimento. Se alguém não mais compartilha conosco a nossa vida, deixemos esses indivíduos irem, percorrerem o que é possível para eles percorrerem. Mas a nós temos o dever de sermos melhores, do que fomos ontem. Como diz Santo Agostinho,
Todos os dias à noite, eu sentava ali na minha cama e questionava para mim o que eu fiz, se eu negligenciei, se eu não fui ali cristão, se eu deixei de fazer alguma coisa que eu podia por mim e para o outro. Sim, porque muitas vezes nós confundimos, inclusive, humildade com ausência de auto-amor. A gente distorce os conceitos. Auto-amor não significa ausência de humildade. A gente está junto, está tudo junto. Auto-amor. Eu reconheço os meus limites, o meu lado sombra, mas eu não posso punir a mim mesmo por ser quem eu sou, por sentir o que eu sinto, mas eu posso e tenho o dever de me educar. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, também de Hernance Dufour, no capítulo 12, na proposta Ser Melhor, ela diz o seguinte: como fazer a reforma íntima? O primeiro passo para mais amplos resultados neste campo será possuir a noção bem clara do que seja essa proposta no terreno individual. Propomos então uma releitura de sua conceituação em favor da oxigenação de nossas ideias. Oxigenar. Fazer respirar para mudar, transmutar essas ideias antigas, enrijecidas, que o ego mantém ali a todo custo, para a percepção mais ampla da existência. Associa-lhes comumente a ideia de anulação de sentimentos, negação de impulsos ou eliminação de tendências, ideias que, se não forem sensatamente exploradas, poderão tecer uma vinculação mental ao obsoleto bordão do pecado original. Essa vinculação nos conduz a priorizar a repressão como sistema de mudança. Ou seja, muitas vezes, quando alguém diz assim, cara, mas tu é muito nervoso, aí você passa ali a tentar se controlar, mas não compreende, não acolhe esses sentimentos. Acolher os sentimentos não significa você agir conforme ele te manda, mas acolher para compreender. Eu tenho que acolher esse meu ser, porque sou eu. O que normalmente nós fazemos, tá sem som? Ai, meu Deus, pois deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita. Tá sem som? Pronto. Eu tirei o fone de ouvido, então. Então, o que normalmente nós fazemos é o quê? Nós punimos o nosso lado sombra. Nós castramos esse lado sombra, acreditando que assim é a forma de nos transformar. E, na verdade, não. Nós estamos apenas empurrando, como diz minha amiga Vaniele, para debaixo do tapete. Para debaixo do tapete. E é necessário nós o quê? Assumirmos. Eu sou assim. Mas eu posso mudar. Eu posso, porque se alguém chega a esse lugar que está além de mim, significa que existe um caminho. E é assim que eu tenho que pensar. Muitas vezes também ali, entorpecidos pelo nosso ego, nós deixamos o quê? Que quem cresceu, nós sentimos raiva do crescimento do outro. Ciúme, inveja, começamos ali. Ah, tá bom, o som fica melhor. Pronto, voltei. Então, muitas vezes nós... deixa eu só me sintonizar aqui novamente.
Temos raiva de quem alcançou um passo maior, sendo que, na verdade, é um convite para que nós caminhemos até ele. Não é atacando o outro que nós nos tornaremos o outro. É tendo o outro como exemplo para o crescimento pessoal. Porque isso também está vinculado ao ego. Essa inveja, essa raiva porque o outro está crescendo. Então, Hernance Dufour, ela traz essa visão. Que essa vinculação nos conduz a priorizar, ou seja, a vinculação do quê? Do achar que educar é reprimir. Prioriza a repressão como sistema de mudança, ou seja, a violação do mundo íntimo. É uma autocastração, é uma autoviolência. Nós estamos ali nos roubando, nos infringindo uma pena. Por quê? Porque somos imperfeitos, mas não é nossa condição. Então, por que não acolher aquele que eu sou? Só assim nós teremos condições de progredir. Por isso que a proposta da doutrina espírita é reformar intimamente, mas não o outro. Porque é uma outra armadilha que nós também construímos para nós, que são as projeções, né? O outro precisa mudar, a palestra para o outro ouvir, esse livro é ótimo para que o outro leia. Mas nós, por que nós nos encontramos aqui? Por que nós estamos assistindo essa palestra? Por que nós tivemos a oportunidade de ver aquele livro? Porque aquela mensagem era para nós. Mas o nosso ego, cristalizado em crenças tão enrijecidas, não nos permite entender que o eu necessita de socorro. E é aí, através dos transtornos mentais, através das doenças emocionais, que o nosso eu real, grita para ser escutado. Muitas vezes, eu pego dentro, ou seja, eu recebo dentro do consultório pessoas extremamente adoecidas. O que é a depressão? O que é a ansiedade? É um grito de socorro. É a tentativa de fuga para o futuro, ou seja, fuga para o futuro, porque o aqui e agora não está como eu quero. Sendo que o aqui e agora é o momento em que eu tenho para transformar a minha realidade. É a não aceitação de quem eu sou. Só que fica nesse mecanismo. Ora eu estou no futuro, ora eu estou no passado. Ora eu estou no futuro, ora eu estou no passado. Mas nós temos o aqui e agora para transformarmos intimamente. Meus queridos, eu não sei que horas são, eu me perdi no tempo e no espaço. Alguém coloque aí, por favor. Mas o fato é que esse assunto é um assunto muito amplo e, como diz, dá pano para as muitas mangas. Tem pano para muitas mangas, né? Ou seja, dá muitas histórias, muitas reflexões. Pronto. Então, 20 horas exatamente. Então, meus queridos irmãos, eu aqui convido vocês nesse momento a entrarmos mais uma vez em contato com essa nossa intimidade, agradecendo a Deus, agradecendo a Cristo, agradecendo aos benfeitores da luz e a todos aqueles que sintonizam pelo amor e que emanaram boas vibrações para que este momento do aqui e agora pudesse acontecer. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, para aqueles que passam pela provação. Dai a luz para aqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança um guia, ao órfão um pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra inteira. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, porque um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento, de amor e de paz. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, meu Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Amém. Que Jesus esteja conosco, meus irmãos, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Amém.